E para as 3 grandes doenças, podemos assim dizer que as que mais a gente viu comentando o pessoal no post aqui, ansiedade, depressão e o TDAH, o famoso... TDAH, E insônia, perfeito. por 4. Insônia também, é verdade. É verdade. Insônia. Isso. Dentro... Como é que é esse agora universo? TDAH também Não, cheque em moda. branco pra Venvance e maconha agora. Exatamente. Venvance. Venvance, maconha. Não, fala do Venvance, então. Tá, do Venvance, vamos lá. Virou super trunfo. Algumas vezes já devem ter ouvido falar sobre o paciente que faz uso de Venvance indiscriminadamente e acaba desenvolvendo ansiedade, né? Tratamento talvez hiperativo, ansiedade. Revisar alguns atletas, algumas personalidades do nosso usam. meio. Então, agora eu vou só fazer um parênteses, assim. Por exemplo, o paciente que está em finalização está usando trembolona, tá? O que ele vai ter neuroquimicamente, amor? Fala aí. Vai ter baixa de dopamina. E vai ter uma degradação também. E tem uma outra coisa que é uma especulação minha, que sente na pele é uma menopausa, né? Então, a trembolona, ela é agonista parcial do receptor de progesterona, só que com potência de 1%. Ou seja, ela quase não faz nada, mas impede que a progesterona atue. E é exatamente o que a mulher sente na menopausa com a falta da progesterona, a insônia, a irritabilidade, diminuição da capacidade aeróbia. Agressividade. Oscilação de humor. Então, tudo aquilo... Então, a mulher normal é um cara com trembo. Não, uma mulher na menopausa. Quando que a mulher tem menopausa, geralmente? Mais ao redor dos 50 anos, mas varia bastante. Tá bom, Brenda, vou te largar. 50 eu vou te largar. E suor noturno. Isso. Então, o que a gente consegue, então, para esses pacientes, especificamente com os dos derivados canabinoides, que nem eu falei, ele é um modulador, traz homeostase, equilíbrio, a gente consegue melhorar o humor, deixar estável o humor daquele paciente, a gente consegue modular o humor, né, a agressividade, modular os níveis de ansiedade daquele paciente. Em relação ao Venvance, o que acontece, né? Como a gente tem aí, então, uma alteração na parte dopaminérgica por conta da trembolona, eu vejo muitos pacientes usando Venvance em altíssimas doses quando estão em uso de trembolona. Acho que por uma série de fatores, pela própria preparação e por conta da deficiência neuroquímica que acaba causando, né? Então, quando a gente faz o uso dos derivados da cannabis, no paciente que faz uso indiscriminado do Venvance, né, que não tem indicação clínica, o que a gente consegue? A gente consegue, além de usar outros compostos, a legilina, por exemplo, Phenibut, que melhora a avidez ali dos receptores, com o canabinoide, daí a gente tem que pensar em manipulados junto com a terapêutica, né? A gente consegue fazer com que aquele paciente não use, pelo menos, o Venvance, que vai trazer muitos malefícios para ele, né? Inclusive ansiedade, aumento da pressão arterial e outros fatores, que já estão predispostos aí, pré-competição, né? Então, além de a gente conseguir atuar aí modulando a neuroplasticidade daquele paciente, a gente protegesse o cérebro da inflamação e da degradação, assim, modula o humor e no consultório salva relacionamentos. Basicamente isso. No TDAH, propriamente... Mas ele substitui efeito bom, entre aspas, do Venvance? Então, a gente previne que tenha aquela degradação, né, do receptor, de dopamina em si, que ele tem aquela deficiência, né, por conta da trembolona. A gente vai prevenir de todas as formas que aquilo aconteça e que ele tenha uma prevenção a uma doença neurodegenerativa, que nem Alzheimer, né, por exemplo. Então, atuando preventivamente, a gente segura todos os colaterais daquele paciente, né? Hoje a gente, se estiver respaldado em ato médico, pode pensar em tratar esse paciente dessa forma. Por quê? A gente tá tratando sintomas, né? Não estou dizendo que eu estou defendendo a trembolona e o uso, vamos proteger, que nem proteger cardiacamente o paciente ou proteger a neuroquímica do paciente. Estou falando que em contenção de dano. Em sintomas, falando abertamente, assim, em sintomas a gente consegue controlar o paciente como um todo. Se o paciente não oscila assim, poxa. Porque esse é o cara que ele não tem TDAH. Sim. Então o cara que tem, vamos pegar criança. Né? A criança que é agitada, não presta atenção na aula, que tem TDAH, a Ritalina vai acalmar ela, por exemplo. Ela vai sentar e vai assistir a aula e vai conseguir prestar atenção. Agora, a pessoa que não precisa e toma, fica agitado, ansioso. Então o cara tem vontade de fazer um monte de coisa, o cara tá na trema, ele tá com depressão, não quer fazer nada. Ele vai lá, manda Ritalina, Venvance, ele só fica eufórico. Ele não tem foco, porque ele não é o caso dele. Então o cara quer lavar o carro, quer arrumar o armário, quer sair fazer compra, quer... fazer tudo ao mesmo tempo. Então, para esse cara não ir pra Ritalina, pra Venvance, você consegue tentar reduzir o dano da trembolona nele, para ele não recorrer a isso.
Exato. Que ele não é o paciente que precisa Ele não disso. ficar tão para baixo para não precisar querer usar o Vinvance Isso. para mudar. Exato. E pensar em tratar sintomas, né? Ele tá ali ansioso, tá hiperativo, tá impulsivo, que são todos sintomas de TDAH. E é assim que a gente trata com a cannabis, que nem eu falei, não é tratamento substitutivo, né? Suplementar. Então a gente, tem TDAH, quero usar menos Venvance, por exemplo, ou Ritalina, porque tá me dando muito colateral. Ou porque já Já escalonou, usou já tá na dose dose máxima, né? E aí tá ele colhendo efeitos colaterais. Vem pra cannabis e encontra ali diminuição dos níveis de ansiedade, que ele, por conseguinte, leva a melhora do foco, da concentração dele, né? É só baixar a euforia que ele já consegue focar, senão ele fica olhando pra tudo que é lado, né? Inclusive tem muito paciente que fica com um olhinho assim, ó, sabe, por dentro do consultório, que eu até fico procurando de que ele tá vendo. De tão agitado que ele fica, né? Então, para tratamento de TDAH é isso, a gente trata a sintomatologia do paciente e modula neuroquimicamente ele. Então, a gente consegue, sim, melhorar a foco, a concentração daquele paciente, neuroplasticidade, que nem eu falei. E usar menos outras drogas. Exatamente. E para ansiedade? Da mesma forma, a gente tem, que nem eu falei, o potencial ansiolítico do CBD altíssimo, então, sim, sinergia com THC mais ainda, a gente baixa os níveis de ansiedade daquele paciente e traz qualidade de vida para ele. Hoje eu acho que o mal hoje não é nem mais a depressão dessa geração, é a ansiedade. Acho que a ansiedade tá tomando conta de todo mundo, né? Inclusive, Rivotril é a medicação que é mais vendida no país. Caramba. Rivotril. No Brasil. Cara, já cansei de ir em farmácia lá, eu comprar coisa pra mim, tá lá. Pessoas, velhinho, todo mundo, cara, com receitas e comprando Rivotril de atacado. Eu falei, porra, porra é isso? Nem a pessoa, não, eu fico conversando com o farmacêutico, não, eu tomo 5, 6 por dia. Eu falei, caramba! Exato. Nesse nível. Cara, esse cara que chega pra mim. Esse aí, ó, tô tomando meio frasco pra dormir. Quando eu tomava um, já ficava drogado o dia inteiro pra dormir, eu acordava com ressaca. Os caras tomando 6 pra viver. Exato. Pra sobreviver, né? Meu Deus. Exatamente. E dificilmente vai sair disso. Né? Porque, mais uma vez, a tarja é preta, né? Então causa dependência química. Sim. E aí o cara vai continuar subindo dose. A mesma lógica funciona para depressão, então, também. Essa parte da ansiedade. Exato, modulação neuroquímica, né? A gente fala em sinalização retrógrada aí entre o receptor. Aqui a gente tem uma sinalização única, né? Era assim, direcional, uma única via. E com a descoberta do sistema endocannabinoide, a gente descobriu que essa modulação se dá de forma retrógrada, ou seja, tá avisando, opa, tá faltando tal neurotransmissor, libera aí. Mais ou menos assim que funciona, né? Quando a gente consegue modular o sistema endocannabinoide a nível celular, assim, de neuroquímica. Então, basicamente, funciona assim também para a depressão, né? Num geral, né? Mas vou ser bem sincera. Ela sempre vai ser um complemento, nunca vai ser a principal, por exemplo, sempre vai estar junto com uma outra droga de farmácia, ou ela tem o potencial de curar sem estar associada a outro fármaco junto? Aí que tá, a gente não pode falar em cura, né, nem em tratamento substitutivo. Então, o mínimo necessário para tratar, às vezes é necessário manter, entende? Então, às vezes mantém ali uma droga que se adaptou, né, uma Daí o cara vem de 300 de desvenlafaxina, cai para 37. Sim, que é ele consegue diminuir muito, ter menos colateral. Menos colateral, exatamente, mas ter qualidade de vida, consegue ter controle total da ansiedade dele sem crises de ansiedade, que é muito comum, né, quando tá ali oscilando demais. Então, consegue manter o paciente estável, né, essa é a lógica, assim, digamos, para as duas patologias, né. A depressão, vou ser bem sincera, às vezes não, no consultório, pelo que de experiência clínica que eu tenho, é que é um pouco mais difícil tratar esses pacientes com terapia adjuvante canábica, né? Eles depositam muita fé no tratamento em si, e às vezes acabam tirando as medicações eu acho, não sei a palavra melhor, mas supetão, assim, sem pensar no rebote que pode dar, né, na síndrome de abstinência que pode dar. Então, esse paciente é um paciente um pouco mais delicado e, às vezes, pode não ser um bom respondedor. Porque, a partir do momento que a gente sobe muito a dose, a gente tem mais sonolência, né? E talvez o paciente não se sinta tão confortável, ou porque ele quer o quê? Ele quer sair daquele estado de inércia, ele quer ficar mais ativo, né? Sim. Entende? Ele quer ficar melhor, não quer ficar mais relaxado. Entende? E aí, essa titulação de dose é bem delicada para esse tipo de paciente.